Olá, sapientes, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, não se esqueçam que este vídeo é patrocinado aqui pela Prozis. Zuga TV é o nosso código para 10% de desconto em qualquer compra. E depois, se tenham quiserem, também tem as nossas t-shirts, a nossa merch, na loja.zugapodcast.com. Portanto, se assim o quiserem, vão lá e vejam. O tema 2 é nós fazermos aqui uma análise a umas palavras de um empreendedor comunista. Vejam só, é engraçado, eles existem, é verdade, eles existem. E antes de mais, eu queria fazer aqui também um disclaimer, não é? Vamos reagir aqui a um vídeo do Bruno Leitão, eu até já passo a colocar na tela, é aqui deste senhor, e atenção, eu não tenho nada contra o Bruno eu tenho uma certeza que é uma excelente pessoa, eu falei com ele, penso que numa ocasião, trocámos umas mensagens após a sua ida ao Milhão, onde eu o convidei para vir ao Zuga, ele o aceitou, mas atenção, não há qualquer problema, ok? Ele não é obrigado a aceitar ir onde quer que seja, e ter aceitado ir ao Milhão, eu acho que é um ato de coragem. No entanto, eu só peço às pessoas para também não precisarem de ser más, porque o Bruno é um empreendedor e como empreendedor ele já tem uma vida difícil o suficiente, não precisa de mais dificuldades na vida. No entanto, eu não vou estar a criticar o Bruno, eu vou estar a criticar as ideias dele comunista que não fazem sentido nenhum e sem mais demoras, bora lá. Contrário do que se diz por aí, o maior inimigo das pequenas empresas não é o Estado, são as grandes empresas. Eu pago segurança social porque quero que os meus trabalhadores tenham acesso à reforma, subsídio de desemprego caso eu tenha que fechar portas e a baixa médica se por alguma razão tiverem uma doença grave que tenham que ficar meses em casa sem poder trabalhar. Em relação ao IRC, só pouco mais de metade das empresas é que paga IRC e quando estamos a falar em baixar o IRC, estamos a falar em beneficiar desproporcionalmente as grandes empresas. Em relação ao IVA, nós temos que tirar da ideia que o IVA é pago pelas empresas. O IVA é pago pelo consumidor. As empresas até conseguem descontar o IVA que pagam. Mas se vamos criticar o IVA, vamos fazê-lo de forma séria. O IVA é uma merda, é um imposto recessivo que tem consequências diretas na redução de consumo e afeta desproporcionalmente as classes mais baixas, que gastam quase todo o seu rendimento em necessidades básicas e são obrigados a pagar IVA. O IVA agrava desigualdades ao tributar o consumo de forma uniforme, ignorando diferenças na capacidade contributiva. Mas vou-vos dar exemplos de como as... Pronto, aqui está. Antes dele passar aos exemplos das grandes empresas, reparem que ele passou aqui uma grande parte do seu rant a justificar que efetivamente o Estado não é o seu inimigo. Por isso é que ele elencou todos estes impostos que ele é obrigado a pagar, mas que é obrigado a pagar e ainda bem, é tudo para proteger os seus trabalhadores. Até porque ele, como explorador que é, não é? Empresário, explorador, que rouba as pessoas do seu trabalho, porque ele de certeza que fica com o lucro da empresa, eu parece-me, desculpa Bruno, veio-me aqui mostrar errado, mas parece-me que tu não coletivizaste a tua empresa, parece-me que tu não fazes uma gestão democrática da tua empresa relativamente a quem é que vai investir o quê, decidirem todos em conjunto o que é que vais comprar amanhã, se devem aumentar salários ou não a eles mesmos. Imagino que não seja assim que geres a tua empresa. Portanto, como explorador na ideologia marxista e socialista, ele está aqui a tentar perceber, ok, bem, se eu não fosse obrigado a pagar todas estas coisas, é óbvio que eu não pagaria, não é? É óbvio que eu não pagaria porque eu não me preocupo com estas pessoas. Eu duvido disso. O Bruno parece-me uma pessoa simpática, então eu pagaria na mesma. Então não sei porque é que ele está a fazer este tipo de justificação. Este tipo de justificação de, é bom isto ser obrigatório. Então ele está a elencar um conjunto de impostos que o Estado lhe obriga a pagar. Depois, curiosamente, até se esquece do IUC e de outras taxas e de papelada que ele tem que ter, porque eu acho que ele tem um restaurante e tem que ter um conjunto de licenças e papeladas e etc., que são completamente ridículas e apenas prejudicam no final do dia a sua vida e as suas contas. Mas atenção, ele faz aqui um comentário relativamente ao IVA muito acertado. É verdade que o IVA é um imposto estúpido e ridículo. E é verdade que o IVA não necessariamente é recessivo, mas é igualitário. É o que ele está a dizer, é igualitário. É um IVA que não está ajustado, é um imposto que não está ajustado àquilo que são as tuas condições de capacidade de compra, não é? Tu podes ter uma capacidade de compra baixa ou alta, o IVA é a mesma coisa, ok? Tu podes ser uma pessoa pobre que precisa de arroz muito mais do que outra pessoa rica que também paga o mesmo preço pelo arroz. E o ponto dele é que isso não deveria acontecer. E aí estamos em completo desacordo, aí estamos numa vertente de Estado Social como ainda mais ridícula ainda, onde nós teríamos preços diferentes para pessoas diferentes. Opa, isto é incrível, seria a utopia ideal do mundo socialista realizada. Mas é acertado na perspectiva em que ele diz que é efetivamente estúpido e afeta sim as pessoas que têm menos posses. É óbvio que isso, o IVA sendo igual para elas como outras pessoas com mais posses, vai-as afetar de forma desproporcional. Por isso, nesse aspecto, ele está correto. Vamos continuar.
as grandes empresas prejudicam as pequenas. Eu, quando fiz contrato de energia, fui pesquisar sobre as empresas que prestavam o melhor serviço, a um preço mais baixo, e escolhi uma. Há 2 meses veio aqui uma empresa concorrente e arranjou-me um contrato em que eu pagava 6 cêntimos a menos por quilowatt-hora. Então a empresa de onde eu saí veio falar comigo a dizer que tinha um contrato melhor e neste momento vou pagar metade do que aquilo que estava a pagar há 2 meses com a mesma empresa. Se eu tivesse a pagar aquilo que vou pagar agora, neste último ano, eram 5 meses de segurança social que eu conseguia pagar das 3 pessoas que estão na empresa. Mas existe aqui uma grande diferença, é que este dinheiro que vai para a segurança social, vai para as nossas reformas, vai para as baixas médicas, vai para os subsídios de desemprego, vai para as licenças de maternidade. E o dinheiro que foi para esta empresa durante este ano foi para aumentar os lucros da empresa. E o que é que isso me traz? Não me traz nada. E agora é a altura em que... Eu achei curioso este exemplo, porque ele diz assim, as maiores empresas são efetivamente o meu maior inimigo. Não é o Estado que me cobra todos estes impostos que eu acabei de elencar no início deste vídeo. Deixem-me só contar-vos aqui uma história, que é uma história que é muito séria, reparem, isto é até o meu maior custo da empresa, que é a eletricidade, ok? Eu estava a pagar X, e uma empresa, outra empresa, sem eu fazer nada, ouçam, eu nem fiz nada. Estes gajos são malucos, eles queriam cobrar menos dinheiro, são malucos, meu. Até parece que o mercado funciona e existe competição, e então eles vieram concorrer e disseram, olha, aqui tens uma oferta menor. E depois outros viram e disseram, olha, aqui tens uma oferta ainda menor. Ou seja, ele sem fazer nada, porque ele mais à frente vai se queixar que não tem tempo, e eu acredito, eu tenho um pai empresário, eu sei perfeitamente do que é que ele está a falar. Ele sem fazer nada, reparem que o mercado funciona tão bem, ele diz que não funciona, mas funcionou tão bem para ele, que ele sem fazer nada, conseguiu fazer com que empresas a concorrer umas com as outras simplesmente baixassem para metade o preço da luz dele. Ele diz que ele podia estar há meio ano a pagar menos luz, mas isso não é necessariamente verdade, nós não sabemos a que preço é que estava necessariamente a produção energética na altura, então há muitas mais condições do que simplesmente eles são gananciosos e queriam-me cobrar mais. E mesmo que assim o fosse, reparem que o que eles dizem sempre é que o mercado não funciona, o mercado não se ajusta. Mas a história que ele acabou de contar é a melhor prova de que o mercado se ajusta. Reparem que ele não teve que fazer nada. Eles em competição uns com os outros, estas duas empresas que ele nem sequer nomenclou os nomes e não há problema nenhum, repara que elas, em competição uma com a outra, ofereceram-lhe 2 menores propostas. E ele, no final, ficou melhor servido sem ter que fazer nada a não ser aceitar estas propostas. Portanto, é irónico que ele esteja a usar uma história favorável ao mercado livre, que mostre e demonstre de forma clara que o mercado livre funciona, como contraponto a dizer que essas empresas o prejudicam. Mesmo que elas te queiram prejudicar, em concorrência umas com as outras, elas não têm hipótese. Nós, se liberalizarmos mais o mercado, imagina que tu não recebias uma proposta, mas recebias 2 ou 3 ou 4. Imagina que existiam muito mais concorrentes. Se calhar não tinhas que esperar 6 meses, será que só tinhas que esperar 1 mês ou 2? Por isso, quanto mais liberalizares o mercado, melhor é para ti. Portanto, é um bocadinho irónico que ele tenha usado isso como exemplo, ok? E depois, qual é a proposta dele? É taxar mais estas empresas? Porque se elas são verdadeiramente o inimigo, qual é a questão aqui? Ele diz que só as grandes empresas é que pagam IRC, por exemplo, a taxa máxima de IRC, acho que são os 21%, é efetivamente só paga por um punhado de empresas, ok? São as empresas que faturam mais de 1 milhão e etc. Mas isso não quer dizer nada, porque essas empresas produzem serviços e elas são grandes é porque muita gente consome esses serviços. E baixando esse valor, nós efetivamente conseguimos melhores preços, ok? E todos temos a ganhar com isso. No entanto, qual é a solução dele? É castigar essas empresas, é taxá-las mais? Vamos imaginar as energéticas, não é? Que é o caso que ele deu. Nós, se taxarmos mais a empresa que lhe cobra a luz, tal como ele disse há bocado, se nós aumentarmos o IVA, quem é que paga no fim? O consumidor. Então, se tu taxares mais estas empresas, o desincentivares ao seu lucro, quem é que achas que vai pagar por isto, Bruno? Tu é que vais pagar por isto no fim, meu. Por isso, qual é a tua proposta? Qual é a tua proposta? Vamos continuar. Aqueles que dizem que são os defensores das pequenas empresas vêm para os comentários dizer que eu devia ter era negociado. Negociado como? Se esta informação não me está disponível, eu só recebi o contrato da outra empresa para me baixar porque sabiam que eu estava noutra empresa e esta só voltou a contactar-me porque sabia que eu tinha mudado para outra empresa e agora tem uma proposta melhor. Repara, tu não tens de fazer nada. Tu não tens tempo. E é verdade, tu não tens tempo. E estás a ver, tu não precisas ter tempo, eles vieram falar contigo, de forma autónoma. Eles vieram-te propor para tu gastares menos dinheiro, de forma autónoma. Repara que isto é mais de contemporâneo do que nunca. Há pouco tempo a Digi chegou a Portugal. Isto revolucionou o mercado das telecomunicações. Repara como o aumento da concorrência automaticamente fez com que, sem ninguém no Parlamento ter que falar sobre o assunto, que todas as companhias e as empresas de telecomunicações começaram a baixar os preços. Agora há Amigo, há a Digi, há uma cambada de telecomunicações e de repente os preços já são mais baixos. Porquê? Porque ninguém cobra as coisas
pelo seu bom coração. As pessoas, claro, querem maximizar o lucro. É óbvio que vão maximizar o lucro. Mas se tu garantires que existe liberdade no mercado, essa maximização de lucro vai sempre beneficiar à partida o consumidor, porque no mercado normal, principalmente num sistema que não fosse Fiat como o nosso, tu terias sempre um aumento de qualidade a menor preço, ou pelo menos, manter a qualidade e o preço baixar. É isso que acontece. Por exemplo, imagina um mercado extremamente liberalizado como o mercado digital e das tecnologias. É isso que acontece. Cada vez tens mais qualidade e cada vez tens menor preço pelo mesmo produto. Portanto, é tão lógico quanto isso. Repara, tu não tinhas tempo, eles fizeram o serviço por ti. E tu estás a dizer que eles são teus inimigos. Pá, não faz sentido, Bruno. Não faz sentido, mas por favor, vem ao nosso canal e falamos tranquilamente sobre isto. Se eu nunca tivesse mudado, eles nunca me iriam dar esta proposta. Porque vocês dizem que defendem os pequenos empresários, exceto quando é para nos dar ainda mais trabalho. Porque eu tenho que acordar às 8 da manhã, tenho que ir By the way, isto não é assim tão cedo, ok, Bruno? Portanto, esse não foi o melhor argumento, mas estou a brincar, pá, um abraço. fazer compras, tenho que preparar o material para dar aos clientes, tenho que gerir a empresa, tenho que gerir redes sociais, tenho que fazer limpeza, sai de lá às 2 da manhã e vocês ainda querem Ok, sais de lá às 2 da manhã, afinal é cedo, ok? Retiro o que disse. que eu ande a fazer negociações com a empresa de eletricidade, de gás, da internet, da água, só para garantir que eu não estou a ser roubado. Exatamente, não tens que andar a fazer negociações nenhumas. Eles vieram falar contigo, Bruno. Porra, é sério, este ponto eu já estou a repeti-lo 3 vezes, mas é porque tu estás a ser muito repetitivo também, a criticar uma coisa que na verdade eles te ajudaram. Tu estavas a ser roubado e deixaste de ser roubado porque o mercado funcionou e um concorrente que existe por um mercado ser livre e não centralizado, porque imagina que só existia uma única empresa coletivizada na tua utopia comunista que detinha os meios de produção sobre toda a produção energética, ela ia fazer o preço que bem quisesse. E por mais que tu achasses que estivesse a ser roubado, boa sorte, porque não tinhas a quem criticar, não tinhas a quem recorrer e muito menos alguém ia falar contigo para baixar esse preço. Portanto, aquilo que tu estás a criticar, na verdade, é uma funcionalidade do mercado livre que te ajudou. Ok? Eu sei, tu não tens tempo. Não tens tempo, eles ajudaram-te sem tu tens que fazer nada. Nada, Bruno. Vamos lá. Roubado. Eu, para além disto tudo, ainda tenho que andar em cima dessas empresas para garantir que elas não me lixam. Porque se eles me estão a fazer contrato a metade do preço agora, é porque eles há um ano já me podiam estar. Isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Nós não sabíamos quais eram as condições de produção energética na altura, mas mesmo que assim fosse, eu repito, não é porque as pessoas se estavam a aproveitar de ti antes que tu vais oferecer como solução uma utopia comunista na qual tu agora queres que o Estado gira essas coisas. Porque se aquelas pessoas que gerem as empresas são pessoas gananciosas, o que é que te garante que as pessoas que vão gerir o governo não são pessoas gananciosas exatamente igual? Com mais poder ainda, mais corruptíveis ficam. Ou seja, aquilo que tu defendes como resolução para um problema e a maximizar esse problema. Ok, Bruno? Para fazer. E para eles não faz grande diferença, mas a mim faz. Querem outro exemplo de como as grandes empresas prejudicam as pequenas? Os bancos estão a ter 15 milhões de lucros por dia à custa dos aumentos das prestações das casas. Eu conheço pessoas que em 2019 estavam a pagar 400 euros de prestação e agora estão a pagar 800. Para onde é que vão esses 400 de sobra? Eu sei para onde é que eles não vão. Não vão para os restaurantes, não vão para os bares, não vão para os cafés, não vão para as pastelarias, não vão para o psicólogo, não vão para os dentistas, não vão para os tatuadores, não vão para as livrarias, não vão para as peças de teatro, não vão para os concertos. E as grandes empresas de distribuição, para mostrarem aos acionistas que têm crescimento, porque ganharam 100 mil. Já vou a este tópico a seguir. Bruno, porquê é que os bancos estão a ter grandes lucros? Repara, tu estás a dizer que o grande problema são estas grandes empresas e não o Estado. Essa é a premissa do teu vídeo. Porquê é que estes bancos estão a ter grandes lucros? Porquê? Qual foi o motivo? Qual foi o ponto em comum que fez estes bancos ter tantos lucros? Foi a mexida para um aumento absurdo, histórico até, um aumento histórico, o mais rápido que já se viu, na taxa de juro, que é gerida por quem? Pelo Banco Central Europeu. Que é o quê? Um órgão governativo da Europa, que gera de forma central um recurso que é a nossa moeda. Que é uma forma de controle de preço, o que eles fazem, não é? Nós somos contra as pessoas setarem preço. Desculpa lá, deixa-te aqui com uma cara desconfortável. Pronto, assim estás melhor. Que é uma forma de controlar preço. Nós somos contra controlar preço, por exemplo, do arroz, porque sabemos que isso vai esvaziar as prateleiras, mas eles controlam o preço a toda hora com as taxas de juros. Eles aumentando as taxas de juros, que é o quê? Um órgão estatal, fizeram com que os bancos tivessem desproporcionalmente taxas de lucro ridiculamente altas. Quem é que fez isto? Foram os bancos? Ou foi o Estado que aumentou de forma absolutamente ridícula as taxas de juros para resolver o problema que criaram durante a pandemia com a impressão descontrolada de dinheiro? Bruno, eu assim começo a pensar que tu não percebes como é que funciona o sistema Fiat que nós temos atualmente. Eu começo a pensar que tu não percebes
o que é que realmente está por trás destas movimentações por parte dos bancos terem tantos lucros. As taxas aumentaram, eu não sei se tu estás a pagar um crédito, mas as taxas aumentaram absurdamente, principalmente no maior e mais frequente crédito de todos, que é a taxa, que é o crédito de habitação. É assim que funciona o sistema Fiat. E repara no que tu vais dizer a seguir, vamos ouvir. O ano passado, agora se este ano ganharem 100 milhões, estão a perder, têm que ganhar 101 milhões, vão-nos aumentando os produtos a pouco e pouco. Estás a ver? Eu estou convencido que tu não sabes como é que o sistema Fiat funciona. Porquê é que nós vivemos num sistema no qual as empresas têm que progressivamente reportar mais lucros nominais? Porquê que isso acontece? Uma vez pensaste nisso, uma vez paraste e foste além de um pensamento de quarta classe e, pá, desculpa, isto não é um insulto pessoal, mas a verdade é que isso é um pensamento de quarta classe. Tipo, já foste além do é porque eles são gananciosos? Já foste além disso e perceber o que é que está por trás disto? No sistema Fiat, progressivamente, sempre que eles imprimem mais dinheiro, sempre que eles têm o controle total centralizado da nossa moeda, o dinheiro vale progressivamente menos. Ouve lá, eu bastava olhar para a inflação, que é um imposto escondido, para te provar, bastava isso, eu nem precisava de olhar para todos os outros impostos que tu elencaste aí no início, para te provar, efetivamente, que tu estás a ser roubado todos os anos a uma taxa, às vezes superior a qualquer taxa de lucro ou de reposição a nível de investimento que tu possas obter. Bastava a inflação. E o sistema Fiat faz com que 20 euros hoje, no próximo ano, apenas valham 18. É óbvio que vão continuar a ser 20 euros, mas já não compram 20 euros em coisas. Então é assim que funciona. Então quando uma empresa reporta 100 milhões de lucro este ano e no próximo ano reporta 100 milhões de lucro, o que é que aconteceu a essa empresa? Manteve as suas taxas de lucro? Não. Essa empresa está menos produtiva. É isso que significa. Por isso é que eles têm que reportar 101, como tu disseste, ou 102 ou 103, idealmente a taxa de inflação, que nunca sequer é verdadeira, porque eles não reportam a taxa verdadeira de inflação, porque a taxa de inflação é proporcional àquilo que é a manipulação do estoque monetário, quando eles aumentam o estoque monetário de euros. Portanto, Bruno, é assim que funciona. É por causa disso que o mundo funciona assim. Porque nós temos uma perversão dos incentivos da nossa sociedade. Porquê? Por causa do Estado, não é por causa das grandes empresas. Claro que eles vão aproveitar disso, principalmente os bancos, quando as taxas de juros aumentam e vão ser prejudicados quando as taxas de juros baixam. É o que é. Agora estás a culpar os bancos. Estás a culpar os bancos. Porque achas que as pessoas não lutam todas por conseguir maximizar os seus interesses? Claro que lutam. Agora, se nós tivermos um mercado livre para regular de forma natural e voluntária essas inclinações para maximizar os teus interesses, inevitavelmente as coisas melhoram, porque é assim que funciona em todo lado. É assim que funciona tendencialmente em todo lado. E só não funciona em Portugal, só não funciona em muitos outros sítios do mundo, porque nós estamos sempre a tentar resolver um problema, a criar outro problema, a colocar o Estado no caminho. E tu estás aí a tentar defender uma instituição que só em inflação te rouba para aí 15% por ano. Sim, porque estes 2 ou 3% que eles falam é completamente ridículo, isto é tudo falso. Isto é baseado numa cesta básica e etc. Esquece isso. Tu nem sequer consegues investir para ir recuperar o que este roubo em inflação. Por isso é que a malta fala em Bitcoin. Como forma de garantir o teu valor, ok? Portanto, Bruno, por favor, não me faças achar que tu estás zero informado sobre o sistema Fiat. Porque essa é a justificação por causa de toda essa movimentação económica que nós temos hoje em dia. Está completamente errada. Por isso é que sempre que vocês falam o mercado livre não funciona, eu pergunto, que mercado livre? Nós não temos mercado livre. Olha, tu acabaste de dar um bom exemplo em que o mercado livre funcionou. E só não funcionou mais cedo porque nós não temos mercado livre suficiente. Senão tinha funcionado mais cedo ainda. Continuamos. E vão-nos comendo as margens de lucro e obrigam-nos a aumentar os preços. Então os bancos, os fundos de investimento imobiliário, as gasolineiras, as empresas de energia, os supermercados, vão comendo cada vez mais os rendimentos das famílias só para poderem celebrar lucros recorde. E nós... Os restaurantes, as lojas de venda de roupa. Estás a ver como é ridículo? Não faz sentido nenhum o que tu estás a dizer. Tu achas que tu, porque tens um negócio supostamente mais pequeno, supostamente mais trabalhoso, onde tu só sais lá às 2 da manhã e etc. Tu estás a julgar que qualquer empresa maior, simplesmente por ser maior, ou por ser uma gasolineira, ou qualquer outra coisa, uma gasolineira não é necessariamente maior, estás a dizer que qualquer outro negócio, se forem maiores, ou não entrarem na tua lista de pessoas capacitadas de uma moral superior, elas são gananciosas, eles aumentam os preços de forma desproporcional e maluca. Agora tu não. Tu não. Tu vais fazer sempre o preço justo. Tu és uma pessoa, pá, íntegra, incrível. Ouve, Bruno, as coisas não é assim que funcionam, pá. Toda a gente quer maximizar os teus interesses e tu acredito que tu até sejas melhor e uma pessoa mais moral que a grande média dos portugueses e que a grande média das pessoas do mundo. Novamente, isto não é uma questão pessoal. Agora, tu não podes de forma arbitrária decidir quem é que está a aumentar os lucros de forma desproporcional ou não. O que é que tu podes dizer? Tu podes dizer, ok,
O mercado energético, por exemplo, em Portugal, está cartelizado ou não? Sim. Porquê? Porque o Estado limita a oferta no mercado, porque monopoliza em meia dúzia de empresas. Às vezes nem meia dúzia chega. Então é isso que tu tens que olhar e vais dizer, ok, deixa-me olhar para os outros mercados mais liberalizados e perceber se é proporcional, quando existe maior escolha e maior oferta, os preços também serem mais ajustados àquilo que as pessoas conseguem efetivamente comprar e existir, por exemplo, mais oferta no que diz respeito a diferentes escolhas, etc. Sim, também é verdade. Então é isso que eu tenho que selecionar como opção que vai validar efetivamente o melhor resultado que ele quer alcançar. Continuamos. Nós, para não ficarmos sem a nossa margem de lucro, porque nós também somos afetados pelos mesmos problemas que afetam as famílias. Estás a ver? Estás a ver? Tu, para não ficar sem margens de lucro, vais aumentar os preços. Mas eles só aumentaram porque eles são gananciosos. Opa, estás a ver? Não faz sentido. Eles também aumentam porque eles vão ficar sem margem de lucro também. É por isso que eles aumentam. Ouve lá, só no caso da gasolineira, nem sequer faz sentido. 60% dos impostos, 60% do preço são impostos. Nem sequer faz sentido o que tu estás a dizer, ok? Agora, tu és uma pessoa virtuosa. Eles são aldrabões. Tu aumentas porque és obrigado. Eles aumentam porque se querem maximizar o lucro e querem te roubar. Opa, não faz sentido, meu. As únicas pessoas aqui que estão efetivamente a roubar são o Estado, meu. Como é que o teu lucro, não, o teu lucro é fantástico. O lucro deles é roubo. Mas o imposto é maravilhoso, porque o imposto está muito bem justificado e eu criei aqui toda uma narrativa para justificá-lo e pronto. E claro que eu sou tão boa pessoa que eu preciso que me obriguem a fazê-lo, senão eu não faria. Pá, Bruno, tens mesmo que ir ao canal porque eu acho que ia ser uma conversa interessante. Somos obrigados a aumentar os preços, que vai agravar o problema das famílias que já não têm dinheiro para consumir, porque senão vamos estar aqui a trabalhar de borla. Depois temos o PCP a apresentar propostas para ajudar os pequenos empresários e temos o PS e o resto da direita a votar contra, porque não podemos discriminar os grandes empresários. Nós temos que meter esta merda na cabeça. Nós, como empresários, não estamos no mesmo barco. Eles estão num iate e nós estamos numa banana insuflável. Se nós recebermos apoios, nós vamos gastá-lo em material para nos facilitar o trabalho, vamos contratar mais alguém para não termos que trabalhar 12 horas, ou se calhar vamos tirar um fim de semana que todos nós sabemos que estamos a precisar. O nosso dinheiro circula na economia e, inevitavelmente, algum do nosso dinheiro vai parar a esses gajos. Mas quando eles recebem benefícios fiscais, acham que algum vem parar às nossas mãos. Eles não frequentam os mesmos espaços que nós. Vão enfiá-lo em fundos de investimento imobiliário, que vai fazer com que a especulação imobiliária aumente, que faz com que os vossos clientes tenham menos dinheiro para gastar nos vossos serviços. E por muito que... É engraçado, é engraçado. É realmente engraçado porque ele está mesmo convencido disto. E reparem que ele, por exemplo, dá aqui um exemplo de... é assim, primeiro fica um bocadinho mais evidente porque é que ele acha que o Estado não é um problema, porque ele está aqui a sugerir que o Estado lhe dê mais apoios e que na verdade é virtuoso se lhe der apoios a ele, mas se der apoios às grandes empresas isso não, porque eles não vão inseri-lo na economia, eles vão inseri-los em fundos de investimento imobiliário, por exemplo, que não fazem sentido nenhum, não vão ter impacto nenhum. E não fazem sentido nenhum porquê, Bruno? Consegues-me explicar? A sério, por favor, faz um vídeo em resposta e explica-me isso. Porquê é que não fazem sentido? Porquê é que não fazem? É que já pensaste sobre isso ou só estás a dizer isso assim por dizer? Tu achas que existirem mais fundos disponíveis para investimento imobiliário não vai inevitavelmente levar a um aumento da construção, que inevitavelmente leva a um aumento da oferta, que, mantendo-se a mesma procura, e mesmo que ela aumente, vai inevitavelmente ajudar na aquisição das famílias que tu tanto queres proteger a adquirirem a sua habitação? Tu achas que existir mais fundos de investimento para habitações não vai inevitavelmente levar a uma facilitação e lubrificação relativamente à facilidade de investir em nova construção e reconstrução? Claro que vai, meu. Tu dizes isto da boca para fora e eu acho que não pensaste muito bem no que disseste, meu. Então, opá, é frustrante, é um bocadinho frustrante. Porquê? Porque ao fim do dia, parece-me que das tuas palavras o que eu retiro é: o Estado não é meu inimigo porque eu consigo, apesar de eles me roubarem desta forma toda, até da forma dissimulada, como por exemplo a inflação a partir do Banco Central, mas estou aqui a culpar os bancos porque não sei do que estou a falar, eu acho que eu consigo ir buscar um bocadinho de retorno quando eles me dão apoios. Então é por isso que eu acho que eles não são meus inimigos. Porque eu tenho que competir com as grandes empresas, mas o Estado não, eu consigo ir buscar um bocadinho de apoios. Então, como eu sou comunista, ainda melhor é. Mas é engraçado que reparem que ele disse há bocado: vou estar aqui a trabalhar de graça. Ele disse: isto é ridículo. Pô, eu acho que é a primeira vez que eu estou a ver um comunista a admitir isto. Pá. Por isso, parabéns, Bruno. Vamos continuar. Apareça aí pelas internets, pessoal, a dizer que é a favor das pequenas empresas. Nós sabemos exatamente aquilo que eles querem. Eles querem que os bancos e as grandes empresas continuem a ter lucros à custa do nosso trabalho. Ao contrário. Está, estão a ver, malta. Pronto, hoje ficamos por aqui. Eu acho que deu para falar aqui um bocadinho sobre este tema. Deu para explicar assim um bocadinho ao Bruno também como é que o sistema Fiat funciona, que efetivamente o Estado rouba de maneiras muito diferentes, não só em todos aqueles impostos que ele elencou no início, mas de formas muito mais criativas e artificiais que ele depois elencou mais à frente. Mas pronto, ele na verdade é mais prejudicado pelo Estado do que por estas grandes empresas, até porque o exemplo que ele usou foi muito infeliz para demonstrar o seu
e validar o seu ponto, porque foi um exemplo completamente contrário ao que ele queria passar. Porque ele usou um exemplo a dizer, olha, vejam aqui como é que estas duas empresas a competir uma com a outra me ajudaram. Mas pronto, ele na verdade é mais prejudicado pelo Estado, mas isso não confirma o seu viés ideológico. E então é óbvio que ele não pode dizer isto, não é? Isto não alinha com a sua agenda, então ele não pode dizer isto. A pergunta que eu fica, personalmente, porque ele é uma pessoa comunista e ele até acho que colaborou com outras páginas comunistas neste post. Deixo aqui também referência, vocês podem ir a Show a Leitão para segui-lo no Instagram e ver alguns dos vídeos dele. Pode ser que concordem com algum. A pergunta que eu fico é, Bruno, tu já coletivizaste a tua empresa, pá? Já coletivizaste a tua empresa, já decidiste que a tua gestão deve ser democrática, já tornaste o teu espaço e os teus meios de produção propriedade dos trabalhadores, já fizeste isto tudo, pá. Porque assim, tu podes falar muita coisa, mas para mim faz muito mais diferença como tu ages e não como tu falas, ok? E nada disto é pessoal, repito, tenho a certeza que o Bruno é um gajo excelente e adoraria recebê-lo no podcast para nós debatermos de forma saudável as nossas diferenças. Portanto, Bruno, um grande abraço, eu espero que consideres de alguma forma as minhas palavras. E se tu discordares, por favor, fala comigo, comenta aí em baixo, venha ao nosso podcast. E para o resto de vocês, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima. Não se esqueçam que a ignorância é a arma deles, a sapiência é a nossa. Um abraço.